Bem-vindos a mais um Tempo contra o Tempo, que eu apresento aqui no Jornal Maio todas as semanas, um podcast apresentado por mim, que também pode ser ouvido sempre nas plataformas de Spotify e no próprio site em acesso aberto. Eu hoje tenho comigo um dos homens mais charmosos, bem-humorados e que mais contribuiu para tantas coisas boas que nós temos no país, Mário Tomé. O Mário foi capitão de Abril, foi general no PREC, posso dizer assim? Não. Não posso dizer. Não. E não podes dizer que foi capitão de Abril. É capitão de Abril. O general no PREC é porque ele foi de facto um dos principais dirigentes da Revolução. Foi um dirigente, eu queria destacar que ele não foi só um militar de Abril, só é muito, que ajudou a pôr fim à guerra colonial, mas entregou-se, dirigiu, aprendeu com a Revolução de Abril e fez parte dela e dedicou a sua vida até hoje à política e a defender uma política para os trabalhadores, uma política emancipada. Maio, muito obrigada por estares aqui. Muito obrigado pelo convite. É evidente que este programa, à beira do Natal, tinha que ser um programa sobre paz, mas também sobre como conseguir a paz, sobre a luta contra a guerra. Como é que tu te sentes depois de teres feito a guerra colonial, lutado contra a guerra colonial, olhar António Costa, von der Leyen, Montenegro, toda esta absoluta naturalização da barbárie? Como é que tu olhas para estes hospitais fechados e o orçamento em mais de 5% no exército? Opa, isto é a política deles, o capital está aflito e quem manda atualmente é a indústria do armamento. A indústria do armamento é que determina a política do imperialismo, não é? A política das grandes potências e das potências que não são potências assim e que são dirigidas por gente sem qualquer qualificação, porque nós somos governados por gente que são apenas uns lacaios no mais baixo sentido da palavra, de imperialismo. Portanto, e atualmente, quando não há dinheiro, agora deve haver uma greve geral, porque não há dinheiro para pagar os trabalhadores como deve ser, para lhes dar as condições de vida que devem ser dados, querer atribuir um orçamento de 5% para o armamento é absolutamente escandaloso e é uma violência brutal contra os interesses de quem trabalha. A guerra só pode ser evitada pela luta dos trabalhadores. Não há outra maneira, não há acordos, não há discussões, não há planeamentos. A guerra só pode ser evitada pela luta dos trabalhadores. É evidente que a guerra que agora temos, quer seja a guerra da Ucrânia, quer a brutalidade, a violência brutal do genocídio, continua. Na Palestina, na Palestina. Em Gaza, só é possível porque as grandes potências assim impõem. A indústria do armamento, que é quem manda atualmente na política das grandes potências, e um país como Portugal alinhar nessa deriva escandalosa de gastar dinheiro em armas, quando não há dinheiro para a saúde, não há dinheiro para pagar aos trabalhadores, etc. Tu, como militar, quando ouves o Almirante Gouveia e Mel dizer se for preciso morrer para defender a NATO, os jovens portugueses devem ir morrer a defender a NATO, eu acho que tu, como militar... Não, eu acho que ele é que deve morrer a defender a NATO, não é os trabalhadores. Isso que ele diz não é apenas um contrassenso, até senso comum.
Está para outro espelho. Isso é alinhar com a pressão e com as imposições do que eu já disse da indústria do armamento. O Almirante Gouveia Melo devia ter juízo, saber, ele que tem uma formação militar, não é mau ter uma formação militar, para saber o que é a guerra, quais são as consequências da guerra e saber claramente quem impõe as guerras e quem é que morre na guerra. Não vai ser ele. Eu sei que os almirantes e os generais e os comandam, os militares que comandam, acham sempre que a guerra não é má e eles até vão à guerra. Agora eu acabei de rever um filme baseado numa obra do Eurico Maria Remarque, que é Oeste Nada de Novo, que é um filme espantoso, que mostra como é que a juventude, há quem pense que os jovens vão reagir, os jovens não vão nisso. A juventude, que já é manipulada pela ideologia e pela pressão da comunicação social e de quem faz quem promove a ideologia da guerra, esses jovens são capazes de ser transformados de jovens estudantes, trabalhadores, etc., em monstrozinhos ululantes. Foi isso que se fez nesse filme. A gente vê, então há uma cena espantosa, é que esse pessoal magnífico, estudantes, trabalhadores, que sempre pensaram que eram contra a guerra. Até quando foi a Primeira Guerra Mundial, que havia aquela grande corrente socialista de não ir à guerra e boicotar toda a política para a guerra, se transformaram-se em monstrozinhos ululantes, ansiosos de matar o inimigo que foi criado, não é? Essa é a tua experiência na guerra colonial? Ou seja, a tua experiência na guerra colonial é que a ocasião faz o ladrão. A torna as pessoas em pequenos monstros. Sim, pode tornar, claro. Mas também pode tornar em resistentes, no vosso caso. Claro, é óbvio. No vosso caso e também, sei lá, depois da Revolução Russa. Sempre. Depois da Revolução Russa, metade dos exércitos franceses. Depois dá a volta, depois do sofrimento na guerra, o pensamento sobre a guerra muda. Claro. Não é? Quem anda a sofrê-lo. Aliás, isso passou-se connosco, com os próprios comandantes oficiais, capitães, não é? Quando fui para a guerra colonial, eu já disse isto várias vezes. A guerra para mim era o meu desporto radical. Eu não fui para a academia. Quando fui para a academia, como oficial, como profissional, eu sabia que era uma possibilidade de guerra. Quando fui para a academia já estava mais ou menos no horizonte, mas ainda não estava declarado, digamos assim. Mas depois, para além do pensamento que vai evoluindo, não é? Nós de repente não somos contra a guerra apenas do ponto de vista ideológico ou do pensamento. O que nos tornou contra a guerra foi aquilo que passámos na guerra. Isto é objetivo, é material, é materialista. Quer dizer, era o meu desporto radical. Ainda durante a guerra, eu pedi admissão das Forças Armadas. Numa base que estava contra a guerra, assumi isso e foi até uma posição quase por vocação. Foi da minha terceira comissão. Em Moçambique? Não, na Guiné. Na Guiné. Estava no Olossato. Na minha terceira comissão, eu meti um requerimento a dizer que admitir-me do exército, alegando que estava contra o governo, estava contra a guerra. Foi a gente mesmo a provocar. E o que é que saiu dali? Nada. A situação já estava de tal maneira debilitada para o governo colonialista que eles hesitaram e não assumiram o seu estatuto, que assumiram noutra circunstância. Portanto, não perseguiram, não castigaram, e era mesmo uma declaração de provocação. Frontalmente contra a guerra. Governo, e contra o governo. Contra o governo. Tudo isso, não é? Mário, tu falaste aí já várias vezes do sofrimento da guerra. Nós temos, sobretudo desde a Guerra do Golfo,
Eu agora estive em Madrid, vi uma exposição extraordinária daquele que é talvez o maior fotógrafo de guerra, Robert Capa. Ele começa a sua carreira fotografando o Trotsky em 1932. Eu não sabia, fiquei a saber. O Trotsky tinha muitas medidas de segurança na Dinamarca, não se conseguia chegar a ele e ele conseguiu. E ele a partir daí vai para a Revolução Espanhola, tem aquela fotografia icónica do miliciano a ser abatido, que pensa-se, hoje não se tem a certeza se foi realmente bem assim, como estava explicado na exposição. Ele vai estar na Segunda Guerra Mundial, vai estar em Stalingrado, vai estar no desembarque da Normandia, vai estar depois na Indochina, onde vai ser finalmente abatido, morre como fotógrafo de guerra em 54, se eu não me engano. E o que me impressionou a ver a exposição foi eu, como historiadora, vejo aquela exposição e vejo a história ali. Ou seja, tem lá os revolucionários republicanos, os bandos nacionalistas, o sofrimento, os heróis, os contrastes. Quando eu hoje abro a televisão, acho que é completamente impossível para um historiador daqui a 100 anos utilizar hoje a televisão como fonte. Nós, desde a Guerra do Golfo, que o que temos é comunicação de guerra, não é jornalismo de guerra. E eu acho que parte disso foi transformar a guerra numa espécie de jogo de computador. Ou seja, mesmo em relação às imagens... Mas agora, por exemplo, mesmo quando são as imagens de Gaza, a gente vê, ou da Ucrânia, a gente vê umas luzes, umas bombas e um prédio a explodir. Na verdade, foi a resistência palestiniana que conseguiu, fora das televisões, mostrar as crianças amputadas, os corpos a ser queimados vivos, os cadáveres. Porque em relação à Ucrânia não há nada disso. Fala-se de 1 milhão de mortes, nem sabe-se quantos mortos é que há, só se fala da heroica resistência ucraniana, quando nós sabemos que há conscrição militar até idades muito tardias, porque os jovens se recusaram a ir para a guerra. E fala-se de 1 milhão de mortes, mas isso é um número abstrato. Nós não vemos os amputados, nós não vemos os mortos, nós não vemos as mães em sofrimento. Tu achas que isso é um padrão? Ou seja, esta questão de tentar esconder o sofrimento da guerra, glamorizar a guerra. A guerra parece um jogo de vídeo, não parecem corpos mutilados. Então, quer dizer, isso tem que ser do ponto de vista há chamado realismo capitalista, e há o realismo que é imposto ideologicamente, que não é realismo nenhum, não é? Que é imposto ideologicamente para mostrar, por um lado, os maus, não é? E por outro lado, aqueles que não são maus, de acordo com os interesses de quem manda, não é? Do imperialismo e disso tudo. Portanto, mostrar eu acho que o mostrar a desgraça da guerra é importante, mas não chega. Não chega. É preciso uma política sistemática de desautorizar os governos, as potências e quem promove a guerra tem que ser desautorizado a toda a hora e por todos os meios, não apenas pelas consequências da guerra, que a gente até vê na Palestina e tal, mas da forma que tu dizes, mas a guerra tem que ser desautorizada logo à partida, digamos assim. O que é que isso quer dizer, desautorizar a guerra logo à partida? Quer dizer que os trabalhadores, para já começar por aí, que a guerra é do interesse do imperialismo, a guerra é do interesse das grandes potências e do interesse do capital. E é a sua forma atual de resistir à debacle. O capitalismo está em coma. E portanto mostrar como é que era? Desculpa. A minha pergunta é: como é que nós desautorizamos a guerra à partida? O que é que nós devemos dizer? É dizer a guerra é obscena? A gente, para começar a desautorizar a guerra, temos por começar a autorizar o que é que quer dizer a propaganda para a guerra. A propaganda para a guerra é em nome das pátrias. Essa é a primeira questão. E a gente tem que fomentar a ideia
ou apoiar a ideia de que as pátrias existem como construção da classe dominante. A pátria é uma construção da classe dominante. A pátria do trabalhador, a vaca, é a sua família. Agora, a pátria é uma construção para permitir exatamente a chacina, que os trabalhadores aceitem, que os povos aceitem ir matar-se uns aos outros. Aqueles que são seus irmãos de vida, de luta, etc., chacinarem-se uns aos outros. Portanto, é em nome da pátria. A pátria é, de facto, uma construção cada vez... política das classes dirigentes. Absolutamente, cada vez mais. E quando se fala em pátria, fala-se também em nação e em interesse nacional. Tudo parece mais ou menos embrulhado no mesmo, não é? É a mesma coisa. Quer dizer, as nações, a cultura, a maneira de estar, a língua, o trabalho, tudo isso é uma realidade. Mas a realidade não se pode concentrar numa ideia, uma construção de domínio. A pátria, no fundo, é uma construção de domínio da classe dirigente. É o Estado, exatamente. É o Estado. Tu tens uma posição... qual é a tua posição face à NATO? A minha posição face à NATO, a NATO é uma organização agressiva do imperialismo sob o comando dos Estados Unidos, até agora. Agora parece que os Estados Unidos estão a mandar a NATO à fava, deixá-la com a Europa, gastar o dinheiro nas armas, comprando-as aos Estados Unidos, claro. A NATO é uma aliança que foi sempre agressiva. Desculpou-se sempre com o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia nasce depois de existir a NATO. E aliás, o Pacto de Varsóvia nunca foi agressivo com os países da NATO, foi agressivo com os próprios trabalhadores que se revoltavam contra o Stalin. Claro. Exatamente. E na Hungria, nem em Praga. Exatamente. Nem em Berlim, antes disso. Certo. E portanto, a NATO é uma a NATO é para extinguir. E deixa-me, tu dizes isso, a NATO é para extinguir. Essa foi a posição de um partido do qual tu foste dirigente muitos anos. É um partido muito ligado ao poder popular durante o PRECA, o DP. Mas hoje não se vê nenhum partido da esquerda parlamentar dizer: eu quero a extinção da NATO, eu quero Portugal fora da NATO. Mas para já, a esquerda parlamentar, não sei exatamente qual é a esquerda parlamentar, é toda ela. Atualmente, infelizmente, a esquerda, já que falaste do meu partido desse tempo, o UDP, foi um grande partido, foi um partido lindo, teve os seus problemas, foi liquidada oportunisticamente, mas a esquerda está comprometida com quem manda. A esquerda em Portugal atualmente, e não só em Portugal, está comprometida com quem manda. E são os movimentos dos trabalhadores, digamos assim, quase autónomos, que defendem ainda as posições que seriam da esquerda, que deviam ser assumidas pelos partidos de esquerda, mas não são. Tu não és só a favor... Deixa-me voltar atrás, eu quero falar sobre a questão do exército, queria-te fazer essa pergunta. Tu já falaste muitas vezes em imperialismo, e isso é um conceito que para muitos de nós, seja na política, seja nos movimentos sociais, é muito claro. Mas o que é isso do imperialismo? Quando tu dizes é o imperialismo, é uma guerra do imperialismo, é uma guerra do capital, o que é que isto quer dizer? O imperialismo é o Estado Supremo do capital. O imperialismo é o comando a partir do domínio do capital, não é? O comando a nível universal, digamos assim. O FMI, a União Europeia, a OCDE, a OCDE, tal, são comandadas pelo mesmo sistema concentrado nos Estados Unidos até agora. A Organização Mundial do Comércio. Tudo isso. Isso é o imperialismo, não é? E portanto, comanda toda a atividade económica e política numa determinada zona, não é? Então vamos voltar ao exército.
O que é que tu fazias com o exército português? O exército português foi sempre, na minha opinião, um instrumento de alienação da independência nacional, que se fala muito, não é? Para não dizer que foi até quase o principal. Quer dizer, o exército português na NATO não estava ao serviço da pátria, na sua concepção geral, a pátria e tal. Foi sempre um instrumento contra os próprios interesses do povo português. Foi um instrumento ao serviço dos Estados Unidos da América, como potência imperialista, não é? E nunca foi ao serviço dos trabalhadores, nem na guerra colonial, nem na NATO. Até costumo dizer, não sei se já disse isto, que é talvez da mais evidente subordinação da política nacional às imposições dos Estados Unidos. Dentro da NATO, o nosso exército serve para quê? Para aquilo que a NATO manda. A NATO manda o quê? Aquilo que os Estados Unidos mandam, não é? Agora, o nosso exército, além do mais, é uma coisa de muito pouca importância, não é? Muito pouca importância. O nosso exército, como força militar, agora entrando neste contexto, como força militar, não tem importância nenhuma. O nosso exército manda 2 aviões quando foi para o ataque a Belgrado, a luta de imperialismo, de NATO. Na Jugoslávia, nos anos 90. Na Jugoslávia, mandámos um avião e tal para dizer que estávamos lá. Portanto, tem pouca ou nenhuma importância enquanto instrumento de guerra, mas tem importância enquanto instrumento de alienação e de servir para mobilizar, quando necessário, os nossos trabalhadores para a guerra. Eu considero que neste momento, atualmente, aliás, desde sempre, o nosso exército, o povo português deve olhar da seguinte forma para o exército. O nosso exército tem a sua história, deve-se respeitar aqueles que lá estão, os oficiais, tal. Agora, todo o dinheiro que se está a gastar no exército não é agora só este incremento da despesa em armamento. Eu já digo isto há muito tempo, antes deste surto armamentista. Não é? O dinheiro que se gasta no exército, que não serve para nada em termos de defesa, é talvez um instrumento de alienação da independência nacional dentro da NATO. Não é? O nosso exército deve ser transformado num mínimo indispensável para não dizer que destruímos o exército. Pronto, o povo português não ia aceitar isso, ficaria perturbado, dado toda a pressão ideológica que existe há anos e anos e anos, desde sempre, não é? Para a defesa da pátria e tal. Mas o nosso exército deve ser transformado num mínimo indispensável que sirva apenas como simbólico, se querem manter isso como simbólico, para a defesa imediata da zona económica exclusiva, temos interesses económicos enquanto país, zona económica exclusiva, portanto a Marinha, uma força aérea mínima para controlar o espaço aéreo, se for necessário, um exército mínimo também para... Agora, toda a despesa que se faz no exército deve ser desviada para uma defesa diferente, que é aquilo que é a proteção civil, que é a defesa civil. Chamo-lhe a defesa civil. Isso é o quê, a defesa civil? A defesa civil é a proteção civil. Nós precisamos, para já, nos proteger contra as catástrofes, contra os incêndios e não estamos capazes de fazer isso. Estás a falar dos bombeiros, dos técnicos de emergência médica, deste tipo de proteção civil. Serve na paz, que é fundamental, não é? As catástrofes, os incêndios, os terremotos. Se houver um terremoto, como houve em 1755, como é que é? Fizemos de trabalhadores da construção civil e não de armas.
Não, precisamos de trabalho de construção, claro, para levantar o que foi destruído. E precisamos, de facto, de uma instituição que acorra às desgraças que advêm daí, não é? E isso tem que ser tudo, a grande parte ou a maior parte daquilo que é investido de despesas para a guerra, estão a querer fomentar cada vez mais a ideologia de que é preciso a guerra, ou que vem aí a guerra, não é? Os americanos até já gozavam com isso, os russos vêm aí os russos, eles já gozavam com isso, não é? Nessa altura. E portanto, mudar essa despesa brutal para a proteção civil, porque a proteção civil não é uma brincadeira. Precisa de uma estrutura própria, precisa de meios próprios, humanos e materiais, precisa de saber que a proteção civil não é... Não é o presidente da Câmara que meteu um colete amarelo fluorescente no meio da chuva. Ora bem, eu até acho que é preciso mesmo a academia da proteção civil, porque combater, por exemplo, um incêndio é pior do que combater um inimigo armado. E hoje em dia mandam-se jovens bombeiros voluntários sem formação estruturada, complexa, para incêndios, e quantas vezes não vemos mortos e outras situações. Combater um incêndio é pior do que combater um inimigo armado, porque o inimigo armado são pessoas. E é isso que nas guerras é isso que se disputa, vá. E quando está a combater o inimigo, estão a combater homens e mulheres. Temos uma base de pensamento comum, com interesses diferentes. Deixa-me entrar numa pergunta agora mais complexa, talvez, porque eu tenho a posição de que se deve abolir o exército português, de que não se deve gastar euro nenhum, e grande parte dessa posição é ideológica, mas também vem da minha observação histórica do que é que foi o exército nas mãos do Estado e da burguesia portuguesa nos últimos 200 anos. O que é uma posição ideológica em relação a isso? Não, é toda ela. Não, eu estou a dizer, a minha é ideológica, a tua também. Ideias, estava a pensar ideias. Ideia. Ideológica no sentido de ideias, ou seja, ideias que defendemos. Mas quando nós olhamos para a burguesia, quando tomou o poder nas guerras no início do século XIX, e mesmo na França revolucionária, tinha a ideia de que não deviam ser os senhores através da conscrição militar a ter as armas, mas era o povo em armas. Os armes citoyens é a música da Marselhesa. E nós tivemos cá guardas nacionais, ou seja, todos os trabalhadores tinham direito a saber manejar uma arma e até eleger os seus oficiais. Isto foi assim até à Revolução, com a primeira participação operária em 1836, quando 100 operários arsenalistas foram chacinados no Rossio em 38. Até à Revolução de 36, 38, a Guarda Nacional era uma Guarda Nacional das revoluções burguesas. Os cidadãos devem ter o direito a saber usar armas e a manejar armas para se proteger dos abusos do poder. A pouco e pouco a burguesia foi fazendo uma série de leis, logo a seguir a 38 retirar a eleição dos oficiais, etc. Portanto, há uma série de leis que vão profissionalizar o exército e profissionalizar a repressão na Polícia de Segurança Pública e depois na GNR, cuja função primordial nestes anos todos é aquela para a qual nasceram. A Polícia de Segurança Pública nasceu no Porto de Londres para reprimir os estivadores, as greves de estivadores, e em Portugal teve um papel exatamente igual. Portanto, não é para ajudar a velhinha a atravessar a estrada. Aliás, viu-se agora quando nós temos a Polícia GNR não a ir salvar os imigrantes maltratados, mas a bater nos imigrantes. Como é que nós hoje olhamos esta questão? Porque pode-se dizer, então, mas e se há uma revolução e se os trabalhadores querem lutar, se não há exército, como é que os trabalhadores vão lutar? Ou seja, como é que... porque vocês na guerra colonial, de facto a experiência trágica da guerra colonial fez com que muitos trabalhadores soubessem usar armas e tinham aliás armas no PREC, parte deles.
Ou seja, a pergunta que já me fizeram a mim, que eu quero te fazer a ti é: não há exército, nós não somos a favor do exército. E como é que os trabalhadores se defendem? Não de outros exércitos invasores, mas do seu próprio Estado, da sua própria burguesia, em situações de confronto. Como é que se dá este salto? Vamos lá ver. Isto agora mete aí um conceito de revolução. Não é já o mesmo, na minha opinião, que era há uns anos atrás. A revolução atualmente já não é das barricadas, como dizia o Engels, se acabou, não é? A revolução atualmente é a movimentação política e social dos trabalhadores. De milhões de trabalhadores. Todas as insurreições armadas orientadas pela Internacional Comunista foram chacinadas. E quando o Engels diz que já não é o tempo das barricadas, na altura dele era mesmo assim, estavas a referir até à Remuna, não é? Atualmente, os trabalhadores, a revolução do ponto de vista dos trabalhadores é um sucessivo ganho de posições na sociedade organizando-se dentro da sociedade, até com os sindicatos. Na minha opinião, é mais uma base para a revolução. Os sindicatos bem organizados e com as suas armas políticas e sociais de intervenção, do que forças armadas. Porque a revolução, não sei quando é que virá. A revolução há de vir. Isto não pode durar tudo assim. O realismo. Nada é para sempre. Nada é para sempre. Muito tempo não é sempre, dizia o Brecht. Muito tempo não é, exatamente. E, portanto, a luta dos trabalhadores, para já, começa com a greve geral. Temos agora uma luta de trabalhadores. E tem que ser uma luta social e política, porque do ponto de vista armado, não é fugir com o rabo à seringa, mas do ponto de vista armado, não têm condições para conseguir sobrepor-se, nem opor-se, digamos assim, ao poderio brutal armado da burguesia. Não têm condições para isso. Estás a falar das bombas atómicas? Não estou. Não, nem da bomba atómica. Bomba atómica, quem está uma bomba atómica na sua própria terra, quer dizer, não vai fazê-lo. Não, eu estava a pensar no imperialismo e nas lutas revolucionárias, na utilização da bomba atómica. As lutas revolucionárias, e para já cada vez mais, são lutas independentemente das pátrias. Então tu achas que a questão, digamos assim, do povo em armas hoje é diferente do que seria há 100 anos? Claro que é. A história mostra o que é que aconteceu ao povo em armas. O povo não teve. O povo em armas no fundo é uma ficção. É uma ficção, porque tu podes dar armas a eles todos, mas a burguesia está devidamente organizada, estruturada e calejada para que isso já não funcione. Mas olha, a revolução não é a revolução não é luta armada. Não é luta armada. Sim, a revolução é social, não é luta armada. Essa que é a questão. Essa discussão. Como é que se faz essa luta armada? É aquela questão que se tem que colocar permanentemente. Né? E daí a força que tem que se promover, tem que se lutar para que os trabalhadores entendam que eles, enquanto trabalhadores, com os meios que têm, que são imensos, têm muita força. Tão bonito. E que meios é que meios é que são imensos, esses meios? Bem, neste momento eles dispõem de tudo. Têm tudo. Uma greve geral a sério, se parar, para tudo. Não estou a dizer que a greve geral vai resolver e fazer a revolução, mas é através de meios desses e até da relação internacional.
Quer dizer, paras aqui, uma coisa que interessa para ali, e os trabalhadores dali alinham contigo e vais criando uma vaga, um tsunami. Claro. De luta que se apropria dos próprios meios que a burguesia é obrigada a pôr nas mãos dos trabalhadores. Tu falaste aí de uma coisa interessantíssima, que é os trabalhadores neste momento dispõem de tudo, ou seja, o nível gigantesco de socialização dos meios de produção. Nós temos apropriação privada, mas nunca tivemos este nível de socialização, ou seja, neste momento quem para uma fábrica em algum lado para uma cadeia produtiva em dezenas de países. Exatamente. Quem para um transporte para o que quer virtualmente. Aliás, esta ideia está na cabeça dos trabalhadores. As greves em Itália para apoiar a luta dos palestinianos. É por aí que se tem que estar. A greve dos portos. Cada vez mais a luta é internacional. Do ponto de vista conceptual, sempre foi internacional, os trabalhadores e tal e tal. Agora, na prática, cada vez mais é uma luta internacional. Ou seja, a globalização capitalista, as políticas imperialistas, na verdade, geraram realmente o seu contrário. Como é óbvio, e como é, digamos assim, quase que filosoficamente e politicamente compreensível, que é isso que acontece e que está a acontecer. É preciso saber usar isso, é preciso saber praticar a inteligência do pensamento revolucionário, das próprias reformas, construindo, não é, uma vaga cada vez maior em que seja impossível resistir a isso. Isso é que vai transformar. E dentro daquela ideia do meu tio Marx, não é que eu seja muito da família dele, que eu só o conhecia há pouco tempo, há relativamente pouco tempo, digamos assim. Que conquistar, acabar, por exemplo, acabar com a grande propriedade privada, a propriedade privada dos meios de produção, apenas politicamente, os revolucionários vão chegar à conclusão que isso vai reverter tudo. Foi isso que aconteceu nas chamadas grandes revoluções. Reverte tudo. Porque não foi apropriada pela sociedade em si. Daí que eu considero, talvez exageradamente, que a Revolução de maio de 68 teve características importantíssimas. Por causa da simbologia do todo, de questionar os fundamentos da sociedade, da própria exploração. E não só isso, também do ponto de vista concreto. Do ponto de vista, tiveste uma greve de 10 milhões, uma sociedade social-democrata brava, os operários votavam na social-democracia. 10 milhões. Mário, nós estamos a caminhar para o fim, mas eu queria te fazer uma última pergunta, porque tu estiveste na Guerra Colonial, onde comandavas homens, e és major ou és coronel? És coronel, ainda és mais que major. Sem jagunços. És coronel. Como é que tu viste quando o almirante Gouveia e Mel chamou a televisão para repreender em frente à televisão 10 subordinados dele que se recusaram a ir para o mar num navio que tinha problemas de segurança? Como é que tu eticamente olhas isso? Eticamente, acho que é antiético, é antimilitar e anticomandante. Quer dizer, ele podia censurar os seus homens, até castigá-los, vá lá, apesar de vir a provar que eles tinham toda a razão, não é? Que não estava funcional. Agora, fazer isso é uma ostentação de poder brutal e eticamente totalmente reprovável e inaceitável. Portanto, como é que um homem desses tem coragem para se apresentar às eleições para Presidente da República? Isto é que é a questão que se tem que colocar. Aliás, a questão da Revolução, agora deixa-me cá, a questão da Revolução é, primeiro que tudo, uma questão ética. Porque é que este tipo está aqui, né, que era militar, foi, depois do 25 de Abril foi perseguido na tropa e tal, mas as coisas resolveram. Porque é que este tipo está aqui foi para a UDP? Porquê? É que está. Porque, quer dizer, não, politicamente era ainda totalmente irrelevante. O meu pensamento político tinha uns resquícios, tinha uns pensamentos, tinha umas ideias.
acho que eu olhei e disse: epá, então eu faço a revolução. Faço, quer dizer, contribuo para a revolução, acabo com a guerra. Estou agora aqui, olho para o que se passa à minha volta e vou dizer: então, porreiro, está tudo bem? Não está tudo bem, mas a gente vai andando. Não, eu disse: o que se passa no mundo, o que se passa no meu país, exige um comportamento totalmente diferente. Exige que eu me empenhe na transformação disto, da vida das pessoas, das condições em que as pessoas vivem e da política que é determinante no meu país e no mundo. Portanto, e só havia um caminho, que até podia ter ido para o PS. Portanto, epá, não, eu vou ali para aquela malta pobrezinha que era o DP, mas que era um partido do Caneco e deram cabo dele agora, há pouco tempo. Mesmo com uma associação política, deram cabo dele. Como estão a dar cabo de outra organização, que não tinha nada a ver, mas que, enfim, estão a dar cabo disso tudo. E, portanto, é assim, é uma questão, a ética. Aliás, o tio Marx estava a dizer, né? A ética é uma questão fulcral para a luta revolucionária. É o que nos falta hoje à esquerda portuguesa? É um partido com ética? É uma organização? É o que nos não sei se é isso que falta, né? Não vou assim. É preciso uma organização que crie as condições para que as reformas conseguidas com a luta seja uma acumulação de forças para transformar radicalmente a revolução e exterminá-lo ao capital. Como dizia o Carlos Valentim, acho eu, fez uma peça giríssima, cómica à brava. E não se pode exterminar. Não se pode exterminá-lo. É o único caminho, não há outra hipótese. E depois há aquela malta que acha que vai devagarinho, a malta não sei o quê. Há muita gente a pensar bem, mas depois chega ao fim, vai querer fazer um buraco na muralha da China com uma broça. Mário, agora a propósito e não se pode exterminar, e prometo que é a última questão. Tu levantaste as questões da ética, da revolução, da guerra, passaste de facto essas são as maiores questões com que a humanidade se debate e se debatia, são as grandes questões da humanidade, são os grandes caminhos, as grandes interrogações. Não mais do que uma vez tu tomaste decisões de grande ética face aos teus homens, face aos camaradas na tropa, face aos superiores hierárquicos. Quando se fala em exterminar, fala-se em exterminar o capital. Mas como é que tu vês no campo da luta de classes a questão do respeito pelos direitos, liberdades e garantias? Digamos assim, como é que tu vês a relação entre meios e fins? Porque nós assistimos à esquerda defender ou não criticar. Há uma questão central nisso. Há uma questão central e que é determinante. Quer dizer, os fins não justificam os meios. Isso é determinante, absolutamente. Pelo contrário, os meios determinam a persecução dos fins. Há meios que eu posso utilizar a dizer que é para os fins, mas vão dar cabo disso. Portanto, os fins não justificam os meios. Os meios usados determinam se alcançam ou não os fins. Ou que aquilo que era um fim todo respeitável e alcançável, uma utopia realizável, não é? Se transforma no seu contrário. Ainda não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Porque nós estávamos, a propósito de Madrid, eu estava no Museu do Prado e vi um quadro que não tinha visto. A gente vai muitas vezes não é que os quadros mudem de sítio, também mudam às vezes, mas são museus grandes demais para se conseguirem ver só de uma vez. E impressionou-me muito um quadro, não é Os Fuzilamentos do Goya, esse é um clássico que também remete para o mesmo, não é? Mas outro quadro que lá estava, um mural enorme, não é um mural, enfim, é tela, mas
que é um grupo, neste caso de burgueses liberais, fuzilados da forma mais humilhante pela nobreza. E esse quadro foi pintado em homenagem aos direitos, liberdades e garantias, ou seja, todo o homem deve ter direito a um julgamento, todo o homem deve ter direito. E tu não achas que depois do que foi o stalinismo, depois do que foram tantos erros da esquerda, uma vez que a direita usa e abusa dessa... Eu não gosto de chamar erros a isso. Não foi um erro. Foi estrutural. Um erro. Àquela casta. Enganei-me. Não. Não há hipótese. Não. Não se enganaram, era estrutural. Eram formas de exercício do poder. Claro. Que têm que ser rejeitadas. Absolutamente. Aliás, atualmente, a nossa referência, a Declaração Universal dos Direitos Humanos tem que ser uma referência permanente para todos. Universal. Né? Porque foi, ainda por cima, foi conquistada ao fim de uma guerra brutal, né? Contra a maior ameaça da humanidade até àquela altura, né? Foi o nazismo. E que foi nesse levante de pensamento crítico, de pensamento humano da humanidade, que se criou aquela base de direitos. De direitos, de liberdade e garantias que ainda ninguém vai conseguir ultrapassar, porque não estou a ver outra maneira de ser. Mas, portanto, isso tem que ser uma base até no pensamento e na preparação, na organização do pensamento político para a revolução. Tem que estar na base. Tem que estar na base. Mário, muito obrigada. Foi um gosto receber-te aqui no Tempo contra o Tempo. Terminámos desta forma tão importante de sublinhar direitos humanos são fundamentais, são invioláveis, pertencem à pessoa humana e havemos de voltar a ter-te aqui um dia destes no Tempo contra o Tempo, aqui no Maio, e nós desejamos festas felizes, bom Natal, dias bons com a família, porque o Maio vai respeitar muito estes dias de descanso e não vai sair nem no Natal nem no Ano Novo, e também aqui o Tempo contra o Tempo, porque evidentemente eu não faço esta, primeiro porque eu também preciso de Natal, evidentemente, e de família e de estar com os meus e descansar. Segundo, porque por trás de cada pedacinho destes nossos encontros existe o nosso realizador, o Tiago Abreu, e existem muitas pessoas que fazem, tornam possível, dezenas de pessoas que tornam possível o Maio, e nós queremos que todos tenham direito a descanso, mas voltamos ainda mais atentos, mais críticos depois do Ano Novo, com ideias para mudar o mundo. Já agora eu também desejo boas festas a todos. Estão entregues. Muito obrigada.